Sejam todos bem-vindos ao doutrinário de hoje. É do capítulo 1, né? A nova era, explicada segundo o Espiritismo. E nós vamos entender essa trajetória que nós ainda estamos nessa caminhada, né? Uma viagem pelo tempo para entender o processo de transição planetária. É o início da nova era. Então a gente vai falar em Moisés de novo, porque é um grande espírito, né? E nunca é demais e tão pouco a gente fala da grandiosidade desse espírito enquanto a responsabilidade dele, que assumiu da mão do Pai Criador e do Mestre Jesus, para conduzir esse povo nessa época ali, não é? Da transição, no início lá desse projeto. Criaturas todas rebeldes, difícil de lidar, de compreender, de conduzi-los, né? Muitos de nós ainda continuamos sendo rebeldes, difícil de ser compreendido, melindrosos que somos, né? E se torna difícil o trajeto que ele pegou lá para apresentar esse povo, para apresentar a Deus, né? Para fazer eles conhecer a Deus. Você vê que ele fez o trajeto, fez o trabalho, veio Jesus para dar continuidade aos seus ensinamentos, à sua, né? E nós ainda estamos insistindo nessa questão de sermos teimosos, sermos, né, resistentes. Para a gente ver o que é o povo na época ali, que é de nosso conhecimento. Um povo rebelde. Qualquer coisa que saía do contrário, depois que eles aprenderam com Moisés, como é que devia ser, como é que as coisas deviam ser feitas, né? Eles diziam assim, olho por olho, dente por dente. Se você fizer alguma coisa, eu vou fazer também, né? É do nosso conhecimento, por exemplo, assim, quando passa já na época de Jesus, que Jesus já tinha vindo, mas eles, para ter do que acusar o Mestre Jesus e dizer que eles faziam assim porque foram ensinados por Moisés. Tu vê a grandiosidade que era o espírito de Moisés, né? E daí eles assim, conhecimento que vocês têm, né, já ouviu falar da mulher adúltera, né? Então eles assim, eles estavam a fim de apedrejar a mulher porque, segundo eles, no entendimento deles, Moisés utilizava que fosse apedrejadas as mulheres adultas, né? Então ele passou todo aquele tempo ali conduzindo 600 mil homens na época, falava em homens só, né? Então tem família, tem, né? A quantidade de gente que é isso aí, que ele comandava na época, ele conduzia, né? Então, nós paramos já para analisar, assim, o que isso significa? Conduziam todos os dóceis, né? Fácil de ser conduzido, criaturas da época, né? Hoje, por exemplo, que passou de tantos, né? Quase 2000 e tantos anos, né? Aqueles que têm uma tarefa, por exemplo, por um setor, por empresa, por qualquer motivo, que tem que conduzir ali 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, ele chega em casa assim, hoje eu tenho que, né? Eu não mereço mexer com toda essa gente. 20 pessoas, né? Isso que hoje nós somos bons já, né? Somos esclarecidos. Então, assim, muitos entendem lá que ficou 40 anos no deserto, né? O povo conduzindo a terra de Canaã. E nós vemos que até hoje continua esse trajeto e nós não aprendemos o caminho certo ainda, né? Porque veio o Mestre Jesus, veio a doutrina espírita, nós já vamos falar dos dois também, de Jesus e da doutrina espírita, e nós ainda arrumamos aquelas desculpas que nós tínhamos quando andávamos lá na areia, né? Hoje eu não vou na casa espírita porque está muito frio, outro dia muito quente, outro não estou com vontade, estou cansado, né?
E é justo, ninguém está dizendo o contrário, que faça isso, faça aquilo. Mas nós queremos os benefícios. Queremos ser agraciados com algumas, né, as bênçãos. Mas nós não gostamos de fazer aquilo que Moisés ensinou e que Jesus também veio e que a doutrina nos orienta a fazer. Continuamos sendo teimosos, né? Porque nós podemos ter o lazer, como a doutrina diz, né, nos orienta, os nossos afazeres, podemos ter o nosso trabalho, mas também devemos cuidar do lado espiritual do nosso, sabe? Isso é o correto. Não está dizendo assim, você só trabalha e esquece o espiritual. E não está dizendo também, olha, você deve só cuidar só o lado espiritual e Deus te proverá. Não. Ele diz assim, ganha o teu pão com o suor do teu rosto, quer dizer, vai trabalhar. Não seja peso para os outros. Vai produzir. Então a gente quer fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Daí quando não sai certo, a gente acusa. Né? A mesma situação que eu citei para vocês ali. Então alguém é culpado. Né? Ah, não, mas está louco, Deus o livre, eles falam aquelas coisas lá que eu não entendo, é umas coisas assim complicadas, né? Aos dias de hoje é muito complicado a gente entender, né, os ensinamentos. Então você vê que assim, mesmo naquela época ali que esse povo estava em transição ali no deserto, eles eram truculento, rebelde, mas tinham inteligência também. Uma boa parte da inteligência eles tinham, porque faziam o que queriam, né? E só o que convinha para si mesmo, né? Ninguém pegava uma pedra lá e esmagava o próprio dedo, porque ele sabia que doía, né? Ele queria tirar vantagem daquelas coisas que estavam ali, né? Então, a gente entender que quando se fala da responsabilidade, dos cuidados que tem, nós nos encolhemos. É isso que fala ali. Tem na mídia, né? Quem gosta de assistir as redes sociais, a mensagem de Jesus, da doutrina hoje, ela se alastrou. Mas nenhum lugar está dizendo assim, não se preocupa, não se estresse, imagina, vai se preocupar, né? Deixa assim, olha, tranquilo. Está dizendo assim, tu tem responsabilidade. Aquilo que tu faliu ontem, trata de fazer hoje. E os tempos estão chegando, né? Mas nós não aceitamos esse tipo de situação. A gente quer a coisa limpa e clara e suave, sem, né? Como alguns chegam na empresa para trabalhar, pedem emprego, dizem assim, eu tenho que vir trabalhar? Diz, não dá para mandar o boleto lá em casa? Né? É mais ou menos por esse caminho assim que a gente está vivendo hoje, né? Então, só para nós relembrarmos, a nova era explicada através dos tempos, pelo Espiritismo, uma viagem pelo tempo, para entender o processo da transição planetária. É o início da nova era. Muito se fala na transição planetária e no início de uma nova era, quando a Terra será o palco de um ambiente mais sadio, pacífico, harmonioso. E o Espiritismo já há tempos se refere a essas passagens, mas sabe-se que ela só vai se concretizar pela transformação dos costumes morais dos seus habitantes, né? Costumes temos, moral muitas vezes não, né? Essa é a parte que machuca daí, né? Não é possível acontecer uma transformação ambiental quando as energias emanadas pelos pensamentos, atitudes e vibram numa faixa de negatividade. Então,
Nós, nos estudos, a gente é sabedor. Nós somos aquilo que pensamos, aquilo que agimos, né? Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas eu não falei, eu não... Às vezes até não é necessário falar. Mas pensar tem tudo a ver com aquilo que acontece contigo, né? Tu não precisa dizer assim, eu não quero ir lá na casa espírita, mas se você fica desde manhã pensando, eu não vou hoje, não sei, não estou me sentindo, não vou hoje, tu acaba não indo mesmo, né? Aí vocês dizem, mas fizeram alguma coisa para mim, não é possível, né? Porque se você der motivo, a criatura fica pensando desde manhã lá, mas eu não vou com a cara fulano, não sei o que, né? Lá pelas tantas, tu acaba captando alguma coisa, porque a tua antena e o teu radar também está à disposição ali, né? Buscando aquelas energias, né? E numa dessas, num motivo ou outro ali que a tua vibração baixa um pouquinho, vai dar exatamente naquela faixa daquela criatura que está desejando toda aquela barbaridade para ti, né? Era o que era necessário, né? Daí diz assim, não, mas o culpado é para quem pensou, quem desejou o mal para o fulano, para o ciclano. Quer dizer, para os dois, né? Porque um não deveria pensar e o outro também não devia baixar tanto a vibração dele, né? Se ele não pensasse tanto em outras coisas e desejasse tantas certas coisas, ele não atingiria. Como diz o ditado popular, que muitos ditados populares têm as suas verdades, né? O que vem de baixo não me atinge. Depende, né? Se eu der oportunidade, me atinge, né? Se me der oportunidade, me atinge. Que é esses casos. Tem outros que a pessoa vibra, penso, agito, mentalizo, né? E lá pelas tantas se desespera. O que tem essa criatura? Né? Tudo é feito e não muda em nada. Tá toda a vida parece que dali para melhor. Tem que ter alguma coisa esquisita, né? Tem uma coisa esquisita. A pessoa não baixa a guarda, né? Tem os cuidados. Aquilo que o Mestre Jesus orienta para nós, a doutrina nos orienta. Então falta muitas vezes o quê? A nossa disciplina, né? Falta outra coisa o quê? A percepção. Nós passamos geralmente pela vida assim estabanados, sabe? E daí, quando você é estabanado, você não tem percepção. É a mesma coisa quando a gente, um exemplo chulo, né? Quando a gente, um tempo atrás, você ia daqui a São Lourenço, tem uns que ia daqui a São Lourenço, não chegava naquela buraquinha, só chegava quando voltava para casa, tinha que levar o carro na oficina, né? Tu não viu? Eu não. Onde é que está a percepção da criatura para ver o que está acontecendo em volta, o que ela está fazendo? Né? Mas o olho está ali, mas o pensamento, que daí domina toda a coisa, está naquele vulcão, né? Isso aí ele não confessa, né? Não dá para levar na oficina, né? Então é essas coisas que a gente tem que ir nos disciplinando, né? Que essa caminhada que Moisés se referia ali, ela continua até hoje, essa caminhada para nós todos. Não é só ficar ali um atrás do outro, fazer tipo uma procissão lá e achar que está resolvido. É as nossas, né? Os nossos afazeres. Para entender um pouco melhor esse processo de transformação pessoal e planetária, vamos recorrer a fatos históricos, observando o planejamento estabelecido pelas leis divinas e o progresso obtido com o passar dos séculos e milênios. A adequação dos ensinamentos de Moisés ao povo de seu tempo. Moisés, conforme as explicações fornecidas por elevadas entidades espirituais, em o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Espírito que veio em missão para tornar Deus conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. As vicissitudes por que passou
Esse povo destinava-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava os homens na divindade, né? Ao tempo de Moisés, explica os benfeitores, os habitantes eram um povo do seu natural, turbulento, indisciplinado, no qual tinha eles de combater enraigados, abusos e os preconceitos. Daí você vê assim, que se ele combatia os preconceitos daquela época, e nós viemos daquela época, hoje no nosso meio não tem preconceito, né? É fácil de tirar, né, assim, as mazelas das pessoas. Então, daí diz assim, não, mas isso que tu está falando é coisa vivida e aconteceu lá naquela época. Mas se nós trazemos para os dias de hoje, temos alguma diferença desse nós de hoje, o nós de ontem, né? Bem parecido, né? Portanto, os ensinamentos morais de Moisés deviam ser apropriados ao estado de adiantamento em que se encontravam. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, que não por meio do holocausto, nem que se devesse perdoar o inimigo. Era preciso que ele desse uma representação submaterial, qual que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam ao sentido do mesmo passo que a ideia de Deus lhe falava ao espírito. Desta forma, para que a mensagem fosse compreendida, aceita e os costumes começassem a ser transformados, só a ideia de um Deus terrível podia impressionar a criatura ignorante, nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de alma, justa e reta. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiu, pois, um caráter essencialmente transitório. Coisa só para aquela época, né? Aí veio Jesus, nessa época de Moisés. Então, quer dizer, quem aprendeu nesse período, aprendeu. Quem não aprendeu, passa-se para a nova fase. A nova fase, o que aconteceu? Era o período de vir Jesus e dar continuidade para aqueles que deram um passo à frente, para aqueles que quiseram, fizeram as suas boas escolhas, para aqueles que quiseram se corrigir, né? E para aqueles que não quiseram, a gente continua falando e continua batendo na mesma tecla, né? E a pessoa não sai dali. E pensa bem assim, ó. Quando eu falei antes que eles retrucaram Jesus, que quem tinha orientado eles que assim o procedesse foi Moisés, mas Jesus veio e disse, não, ele não tirou a autoridade de Moisés. Ele veio para dizer assim, ó, olha para dentro de vocês mesmos. Diz, né? Olha quem que vocês são. Até quando que vão querer ficar nessa situação? Quando ele retrucou ali a respeito da mulher adúltera, ele pediu assim, aqueles dentro de vós que tivessem pecado, atira a primeira pedra. Você vê como é que é rapidinho que a gente vai lá na nossa consciência e vê o nosso lado ruim que está ali guardadinho. Até então está todo mundo bem, né? A única que não prestava ali na praça, quem sabe fosse a mulher e quem sabe o Mestre Jesus na mentalidade deles. Eles eram bons. Mas quando Jesus chamou eles assim, olha, veja o que vocês são. Né? E como as pessoas entendem que as pessoas de mais idade, os velhos, são mais, né, cuidadosos, mais sabidos,
Pode ser. Os primeiros que raciocinaram mais rápido, foi rapidinho lá na caixa da ferramenta guardada, as mazelas lá, né? E saíram fora. Então, todos esses ensinamentos, nesse trajeto, nessa caminhada que veio ali, nessa caminhada, serviu como base. Vem Jesus e continua ensinando, continua nos orientando, dessa maneira. Amar a Deus, né? Moisés dizia, apresentado a Deus. Jesus veio e disse, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E você como o teu próximo. Mas a gente ainda continua achando que está caminhando lá na areia, que pode dar desculpa, e diz assim, não, veja bem, aqui nós estamos, o mundo é dos espertos, né? Isso que a gente ouve com frequência. E sabe, tem alguns dentro das próprias crenças que desvirtuam as coisas e acham que é dessa maneira. Porque aqui fica, né? Se tu não viver bem aqui, depois acabou, acabou. Né? Pode fazer o que quiser. E a gente sabe que as coisas não é assim. Então, nessa transição planetária, Jesus está nos conduzindo nesse caminho. Né? Conduziu lá na época de Moisés, o Mestre Jesus, conduziu nesse período dele, e está conduzindo agora nesse período aí, que é da doutrina espírita, que é a fase final. O que vai acontecer nessa transição planetária? Se nós não nos emendarmos, vai ser em 2 toques, nós vamos aportar em outras moradas do Pai Criador. Não é isso que diz o Evangelho? Há muitas moradas. Né? Então, muitas vezes é difícil de nós pensarmos, raciocinarmos, mas no nosso meio, da maneira que nós só vemos o sentido da moeda, a gente vai entender facilmente, né? Cada um mora conforme o bolso que tem, não é verdade? E cada um vai morar na sua morada conforme a moral e a caridade que tu adquiriu. Se tu trabalhou pro bem, para Deus e para Jesus, para si próprio, né? Para si próprio. E construir uma vida reta, regada, você vai ter uma morada bonita, boa, no jardim. Um bangalô, quem sabe? Mas também se você passou uma vida aqui se encostando para não, né? Desejando o mal, fazendo tudo que não deveria, olha, arrisco dizer que não sabe nem um barraco você não vai encontrar, né? Então nós vemos o que nesse trajeto, nessa transição planetária, e isso que Jesus nos diz. Os tempos estão chegados, né? Ele anunciava, está no Evangelho, e foi anunciando, isso não é segredo para ninguém. Aquelas criaturas que estavam todas no baixo umbral e cada vez está vindo mais, porque, mas e por que isso? Porque todos nós, nos é dado as condições de resgatar os nossos débitos, os nossos feitos, né? E para esses nossos irmãos também. Lembra de um tempo atrás aí, quando se falava assim que o mundo não ia passar do ano 2000, que ia acabar? Né? Uns estavam tocando terror, assim, fazer uma coisa assim, parece que, né, de uma hora para outra ia, né? Não ia acabar sobrar nada aí, sabe? Destruir tudo. Realmente acabou. Aquela era, aquela fase, né? O tempo, aqueles dias passavam, não tinha mais fim, né? Você ficava na sombra da casa, parece, nossa, para mexer a sombra da casa não tem uma eternidade. Hoje você levanta ali, o negócio aí é rapidinho, a coisa está, né? Toca de caixa. Mudou? Claro que mudou. Tem uns que são mais comprometidos espiritualmente, então, outros não estão nem aí, também. O que mudou no nosso meio? Dá para nós ver. No nosso lugar mesmo. Quanta gente boa que apareceu de uma hora para outra, né? Toda gente iluminada, assim. Né? Os irmãozinhos que vêm, né? A resgatar. Não dá para a gente pensar um pouco, refletir?
Diz, onde é que estava toda essa gente boa? Será que a gente ficou algum tempo com eles lá nas furnas também? Com certeza, né? Porque nesse período atrás, ali, eles ainda preservavam a família, tinham um cuidado, tinham, né, um respeito, tinham um certo cuidado. Desse período de 2000 para cá, a coisa desandou mesmo, né? E, pasme, o que a doutrina diz? E vem mais, e vem situação mais grave ainda, né? Então ninguém vai poder dizer assim, olha, eu não quitei meus débitos porque eu não tive condições. Não me foi dado a oportunidade. Ninguém vai poder alegar isso aí, né? Então, para aqueles que têm os seus débitos, as suas coisas a ajustar, está aí a oportunidade. Para nós outros, que quem sabe estamos entendendo alguma coisinha mais, mas tem algumas coisas que a gente põe em dúvida ainda, está dizendo, olha só, vê a grandiosidade do Pai Criador de Jesus. Onde é que está a sua ferramenta? Né? Porque ele não está dizendo assim que dentro da doutrina espírita está salvo. Ele está dizendo aqueles que fizerem a função que deve ser feita. Porque a gente vê também dentro da doutrina hoje, criaturas que adentraram a porta das casas espíritas e pasmem, né? É aqueles verdadeiros carrascos da doutrina, aqueles que vieram para destruir os ensinamentos de Jesus. Quando ele diz assim lá, eu irei, mas enviarei o Consolador prometido, né? É a doutrina espírita. Daí diz assim, ah, não, mas morreu, acabou tudo. A doutrina vem e diz, não, não é assim não, né? O que perece é o corpo, o espírito continua, né? Aí vem outros assim, não, mas a criatura morreu, está lá no céu, já está lá olhando por nós. A gente vê também que a doutrina diz que não é assim, né? Cada um com seus feitos. Não falei antes a respeito do que adquirir, os seus bens, um bangalô, uma casa, uma casinha, um barraco, né? Então nós buscamos aquilo que a gente tem. É isso que Jesus vinha dizendo assim, e isso que ele alertou ainda naquela época lá, que muitas coisas ele falava por parábola, porque as pessoas, o povo da época, não tinha condições de entendê-la, né? De compreendê-las. Então, falando do chulamento, tu não pode pegar uma classe, por exemplo, apesar que hoje as meninadas são bem espertas, né? De creche, de primário ali, e querer botar lá no ensino médio, lá uma coisa de universitário, né? Conteúdo. E assim somos nós. As coisas têm que ser em consequência. Então veio a doutrina e orienta todos esses passos e tudo que devemos fazer. E Jesus acaba de todos nós. Então, nessa transição planetária, que a gente fala ali, que acha bonito, né? A transição vai acontecer. Tá acontecendo todo dia. Todo dia está acontecendo. E nos é alertado. Se tu não quiser fazer, não tem problema nenhum. Aí uns dizem, né, mas daí tem um lá que vai separar. Você vai para lá e você vai para o outro lado. Não. O que vai separar somos nós mesmos, né? Nosso fluido. Não se aproxima do ambiente que é para ir, que não é para ir. Então aquilo que não é permitido né, que tu quer ir lá para um lugar bom lá, de boa, né? Não precisa ninguém dizer, você não consegue ir lá. Como também a gente não consegue, através da doutrina a gente tem conhecimento, que quando você veio para botar alguma coisa em ordem num determinado lugar, você pode sapatear o que tu quiser, mas tu não vai sair dali. Porque essas condições que tu fez para ter, né? Um tempo atrás, quando o lugar aqui teve um período ali antes do ano 2000 ali, que as pessoas se desesperavam, porque o lugar vai acabar e a gente não está aí, porque não sei o quê, né? Eu não quero saber desse lugar, por que não vim para aqui, não sei o quê? E que
eu vou sumir daqui, vou vender minhas coisas, vou embora. Tá? Vendia, dava e ia embora. Ali uns 2, 3 meses, estava de volta. Né? Com as coisinhas dentro debaixo do braço, cabeça baixa, e vamos começar tudo de novo, né? Porque as condições que tu fez para ter foi aqui, não em outro lugar. E nessa transição ali, quando chegar o dia do nosso desencarne, a gente vai ver quem mereceu para continuar, quem não mereceu, né? Você adiantou alguma coisa? Tem criatura que está várias encarnações fazendo as mesmas bobagens. Ah, não, deixa, depois quando tiver velho eu vou me preocupar. Quando está velho, já terminou o tempo, né? Quem sabe gastou todo o tempo fluídico dele nessa espera, não tem mais, acabou. Daí vai pedir assim mais uma oportunidade? Tá, vai ter outra oportunidade, mas vai ser lá no outro ambiente, no outro mundo. Quem sabe lá começando lá, naquele ambiente lá de aprender a fazer o fogo, fazer a roda, né? Daí no meio dos outros lá bem atrasado, ele vai ser um gênio, né? Porque já teve outras experiências, né? No material, só na moral a gente não tem ainda. Vai ter que aprender do jeito mais difícil. E não adianta chorar, e não adianta querer espernear, né? Como no nosso meio. O que que eu fiz para Deus me dar um castigo para vir parar aqui? Ah, tu tem que pedir para si próprio. O que que eu fiz? Né? Não é Deus que é culpado, Ele te dá a oportunidade, você faz, né, onde tu quer morar. Diz, isso aqui é minhas casas, tu escolhe qual é a casa que tu quer. Né? Não é isso que os pais fazem para os filhos? Escolhe aquilo que tu quer, leva. Né? Então é essas coisas aí que a gente deixa escapar. Ao tempo de Jesus, uma nova mentalidade permite novos ensinamentos. Quando veio Jesus à Terra, ele veio desenvolver a lei de Deus e, assim, adaptá-la ao grau de adiantamento da humanidade. Ele deu início a uma nova era, das mais puras, das mais sublimes da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade, o amor ao próximo e estabelecer entre humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada dos espíritos superiores aos que hoje habitam. Então, essa morada aqui que nós não valorizamos, no futuro vai ser morada de espíritos esclarecidos, evoluídos, né? Vai vir quem sabe valorizar. Nós que destruímos, que sujamos, emporcalhamos, fazemos tudo, temos que ir para outro lugarzinho aí, né? Arrumar um outro ladinho lá para a gente ver o que dá para fazer. A base da doutrina divulgada por Jesus se resumia a uma prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, contudo as suas ampliações e consequências. Além disso, ele veio para trazer uma outra verdade fundamental: compreensão da existência, ensinar ao homem que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Vieram ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus, de pressentir esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos, né? Então isso nos é ensinado na doutrina.
Bastamos até, né, a ciência. A ciência possibilitou o desenvolvimento do espiritismo. É aquilo que a gente fala, né? Religião, filosofia e ciência, ou ciência, religião e filosofia, né? As três andam juntas. Entretanto, Jesus falou com clareza sobre todos os aspectos da sua doutrina, limitando-se a respeito de muitos pontos a lançar o germe da verdade. Segundo ele, o próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, né? Você vê hoje assim, ó, tem muitas pessoas que pegam o evangelho, elas não entendem o evangelho. Por que isso? Né? Você pega o evangelho segundo o espiritismo, né, capítulo a capítulo, está ali a espiritualidade superior que diz assim, olha, dessa maneira que é ensinado, é assim que vocês têm que fazer. É isso que Jesus queria dizer para nós, né? Eles falam para nós, né? Mas ele podia dizer assim, é para vocês esse aqui, porque eles já entendem, né? Nós é que não entendemos. Algumas de suas palavras traziam um sentido oculto, pois era ainda preciso para a perfeita compreensão de novas ideias e novos conhecimentos que o espírito humano houvesse alcançado em certo grau de madureza. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. É isso que está acontecendo hoje, né? Tantos conhecimentos que vem ao nosso meio. A ciência evoluiu na área da divulgação, da mídia, de tudo, né? Tem facilidade hoje de termos o conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Só não faz quem não quer. Nós perdemos muito tempo com outras atividades na mídia, mas aquilo que nos interessa, nós não utilizamos, né? Material que ajuda a nossa reforma íntima, ajuda a nossa moral, ajuda, né? Tudo coisa que no passado tínhamos dificuldade de encontrar esse material de ensinamento. E hoje tem. Favor à ciência, né? Foi então que surgiu o Espiritismo, a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, as suas relações com o mundo corpóreo, com o entendimento da vida e das manifestações espirituais. Estas deixam de ser vistas como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas sem cessar, atuante da natureza, como fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos. Por isso, relegado para o domínio do fanático, do fantástico e do maravilhoso, né? A gente fica abismado, nossa, mas como isso? Não pode, mas claro que pode, né? Só termos, né? E a essas relações com Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível e falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave, com o auxílio da qual tudo se explica, de modo fácil. A regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Não é verdade? A gente tendo a chave da doutrina, tem muitas coisas que você sabe o que se passa, né? Ah, mas como é que pode? Tem espírito, mas como que ele, né? Aí vai ver um barulho numa casa, vê uma coisa no outro, né? Uma batida aqui, outra lá, acontece isso aqui. Não, é coisa do demo. Como o demo?
né? Ela vem e diz, não é isso aí. Muitas vezes eles dizem, ah, meu avô querido, minha avó querida, morreu, virou demo, porque faz barulho dentro de casa, né? A mãe, o pai, né, de repente, né, chora a vida inteira lá no cemitério. Daí ele não fica lá, porque ele acaba vindo para dentro de casa, né, dentro de coisa, né? Chega em casa, os filhos dizem que é o demo que está ali. Tu vê como é que é, né? A ignorância da gente, né? Aí alguns ainda dizem assim, se eu escutar o barulho ou ver qualquer coisa, eu saio correndo. Porque assim, quando estava em casa, eu não saía correndo, né? O que falta para a gente no esclarecimento? Então, a gente é muito, né? Tem muita coisa para a gente aprender ainda, nos desmistificar. E você vê assim que a maior parte da humanidade, ela se simpatiza com esses ensinamentos, né? Por isso que as casas espíritas estão toda a vida cheia. Elas gostam de saber dessas, né? Ou gostam de continuar sendo tapada, como se diz assim, não tendo conhecimento, sendo enganada. Enganada não, né? Porque cada um sabe dentro da consciência aquilo que é. Porque não se admite, por exemplo, porque se você vai dormir, né? O teu corpo raramente fica dormindo contigo. O espírito fica junto com o teu corpo. Ele sai para outros afazeres, coisas boas ou más, fazer visitas ou não. Aí vai depender de cada um e daquilo que é recomendado. Mas que ele não fica lá, não fica. Vai ter conversações, vai ter, né, interagir com outras pessoas. Enfim, vai aprender muitas coisas também, aqueles que querem. Aqueles que são ociosos, vai ficar ocioso, né? Então, para vocês verem como é que... Então, mas eu não sabia, porque tu fez, porque não sei o quê. Não. Nós temos todas as ferramentas necessárias para a gente saber. A gente não faz porque a gente não quer. Para ser mais claro assim na coisa, né? Aquilo que a gente não sabe, se tu pedir para o teu benfeitor, para o teu amigo espiritual, ele te orienta, te esclarece. Você já acorda meio sabendo, mas como que eu não tinha pensado nisso? Que ele pensou, né? Ele nunca admite, assim, aquela humildade, não é comigo, né? Ele que resolve. Então, essas coisas que tem que ser, né? Em relação aos 3 períodos mencionados, a lei do Antigo Testamento, teve Moisés em suas personificação. A do Novo Testamento tem na do Cristo, né? O Novo Testamento. E Jesus veio ali esclarecendo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, e sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Aí, se você pega o livro dos Espíritos para ler ou para estudar, está lá. Não vou dizer para vocês qual é o número, porque eu também não me lembro agora, não sei. Mas, assim, de ordinário, né, são eles que nos conduzem. Quer dizer assim, nós tínhamos que estar mais apavorados para ver um encarnado do que ver o desencarnado, porque tem bem mais desencarnado do que encarnado. E eles estão aonde? Interagindo junto com nós aí, né? Você vai num determinado lugar, de repente tem um núcleo maior de espíritos desencarnados ali. Acontece algum barulhinho aqui, outro barulhinho lá, mas estão ali, né? Isso não quer dizer que todos são ruins, né? Então, por exemplo, assim, nós vemos o Antônio ali chegando na casa dele ou saindo alguma coisa, vamos dizer que ele é um homem mau. Mas como conhecemos ele, podemos atestar que ele é um homem bom, uma pessoa de bem, né? Só porque ele sai e entra na casa dele, não quer dizer que ele seja um homem ruim, né? Assim somos nós. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto de seres do mundo espiritual,
cada um dos quais traz o tributo de suas luzes e homens para lhes tornar conhecido. Esse mundo é a sorte que o espera, né? E cada um de nós. Não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhes execução. Nada ensina, em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente que foi dita apenas sob forma alegórica. Vem cumprir os tempos preditos que o Cristo anunciou, preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, a obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se espera e prepara o reino de Deus na terra. Entretanto, existem rotas a ser percorrida, um desenvolvimento a ser atingido para que as ideias alcancem a maturidade. Então, uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade moral tocarão os espíritos, que estarão e abraçarão uma ciência que lhe dá a chave da vida futura. Descerá as portas da felicidade eterna. É a lei do progresso que a natureza está submetida, que se cumpre o espiritismo e alcança de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O espiritismo a concluirá. É preciso ressaltar, contudo, que nada acontecerá sem a participação ativa de cada ser, fazendo emergir o melhor da humanidade dentro de si, para que a nova era finalmente estabeleça, né? Então, nesses moldes é que nós ficamos esperando aí, né, a viagem planetária. Então, ela acontecerá. Essa transformação, a nossa melhora de cada um, procurar fazer o máximo para que a gente não fique à beira do caminho, ou num caminho com maior dificuldade, né? E vamos ter essas dificuldades, esses caminhos aí, tá bom? Então, é mais ou menos isso aí que eu ia falar hoje a respeito da nova era. E a gente pensa assim, é isso, quando irá acontecer? Já estamos no meio dela. Já estamos no processo de caminhada. Quanto tempo isso levará? Não cabe a nenhum de nós aqui ficar sabendo. Cabe a nós fazermos a nossa tarefa que viemos aqui para fazer. E ponhá-las em dia, né? Então, aquela orientação do Evangelho. Você não pode esperar, lhes derrubarei meus celeiros, porque construirei outros maiores, e direi à minha alma, repousa, descansa, que terás longos anos de fartura e de beleza para ver, né? Então, cada vez que a gente vai deitar ou vai levantar, de manhã cedo, diz assim, qual é que será? Daqui uma hora, daqui 5 minutos, né? O tempo já é dado. Salve para nós sabermos aproveitar. Que Jesus nos ampare.